no meu mestrado, eu havia trabalhado com as correspondências entre o já tão citado hoje Tocqueville e o Arthur de Gobineau. O Gobineau, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, ele é um sujeito muito pouco lido, mas razoavelmente comentado. É um autor que nasce em 1816, morre em 1882, portanto uma vida que atravessa o século XIX. E esse sujeito, em 1853 e 1855, ele publica um livro em 2 tomos, cada um publicado numa data, chamado Ensaio sobre a Desigualdade entre as Raças. E esse livro, posteriormente, aliás, bem posteriormente, ele foi alçado ao papel de peça-chave para o desenvolvimento do racismo moderno. Isso era mais ou menos o que eu sabia desse cara quando eu comecei a minha pesquisa do mestrado. E quando eu entrei para o doutorado, a minha ambição inicial era estudar a recepção da obra do Gobineau no Brasil. Quer dizer, eu estava partindo de um lugar comum, né, o que eu sabia, esse cara, ele é um dos fundadores do racismo moderno e ele teria sido um autor central nas discussões racialistas no Brasil em fins do Império. Isso era o que eu sabia. Porém, quando eu comecei a investigação, eu percebi que não era exatamente disso que se tratava. Né? Evidentemente, eu não vou ter oportunidade aqui agora para ampliar a reflexão, mas eu posso adiantar que este racismo do Gobineau, ele é muito mais próximo daquilo que o Cassirer chama de teóricos feudalistas do século XVIII, do que do racismo biologizado que vai entrar em cena na segunda metade do século XIX. Na verdade, assim, grosso modo, pode-se dizer o seguinte: o Gobineau escreve antes do Darwin. E o sucesso retumbante da origem das espécies, além de, claro, outros elementos, vai tornar este livro do Gobineau quase que imediatamente anacrônico. Tanto que essa suposta obra, e não é, quer dizer, não é só no Brasil que existe certo equívoco em relação ao autor. O Peter Gay, por exemplo, ele diz textualmente que o livro do Gobineau foi um retumbante e imediato sucesso. E o livro foi um fracasso, ele passa a vida inteira tentando reeditar esse livro, ele consegue vender 300 e poucos exemplares, enfim. E publica várias coisas depois disso. A gente está falando de um cara que escreve sobre raça nos anos 50 e que vive até 82 refletindo, aliás, é importante dizer, né, ele é um erudito e a principal ocupação dele é a diplomacia. E é exatamente a diplomacia que vai torná-lo próximo ao país, porque no final dos anos 60 do século XIX, Gobineau, muito a contragosto, vem parar no Brasil, mas é importante que se diga, né, o problema do Gobineau não era vir para o Brasil, o problema era vir para a América, né, era vir para o Novo Mundo. Né, poderia ser no extremo norte, no extremo sul, não interessa. Né, porque também existe um lugar comum de que o problema seria o Brasil. Quando na verdade não é exatamente isso. E bom, nessa estada no Brasil, durante apenas 11 meses, porque ele consegue, Gobineau era um cara muito esperto, ele consegue logo armar um jeito de ir embora daqui, e ele vai, sai de férias e não volta. Esse cara fica só 11 meses aqui, mas circula muito pouco, só que se torna amigo íntimo do imperador. Aliás, a amizade que vai acompanhá-los até o fim da vida do Gobineau. E bom, quando eu comecei a pesquisar isso, eu percebi o seguinte: bom, antes de eu tentar discutir a recepção das ideias do Gobineau no final do Império, eu preciso primeiro esclarecer para mim quem é esse personagem, né? Porque estava tudo muito nebuloso. Né? E aí eu, que sou socióloga de pai e mãe, lembrei assim, aulas de Sociologia 1, a gente começa regras do método, romper com o senso comum, né? E eu voltei lá para os manuais e acabei fazendo a minha tese de doutorado sobre Gobineau. Né? Ou seja, algo que eu posso, se eu tivesse que, quando a gente vai preencher ali o latte, né, que a gente tem que, tem que achar um campo
que se enquadre aquilo que você está estudando, né? Eu diria, então, assim, que eu fiz uma tese sobre pensamento conservador no século XIX. Né? E, bom, então, a questão que me fica agora, quer dizer, migrar, o meu objetivo agora, a pesquisa que eu pretendo começar, é exatamente tentar estabelecer o diálogo com questões que ficaram em aberta na minha tese e o pensamento social brasileiro. E, para isso, tem duas frentes de pesquisa que eu pretendo privilegiar. A primeira delas versa sobre a recepção no Império. E aí, eu parto de uma hipótese negativa. Até onde eu pude averiguar até este momento, ao contrário do que se sugere, e se sugere de modo mais ou menos consensual, Gobineau foi um autor muito pouco importante para se pensar a questão racial no Brasil no período imperial. É verdade, alguém pode dizer, mas o Silvio Romero cita. Não estou dizendo que ele é um autor desconhecido, mas até por conta, de ser um autor cuja filosofia da história é profundamente pessimista, quer dizer, quando a gente fecha o livro do Gobineau sobre as raças, a lição é, olha, vamos sentar e vamos esperar. Porque nós estamos no mundo da degenerescência e nada nos salvará. Ou seja, se trata de um autor que não tem uma dimensão propositiva. Não há o que fazer. A decadência, ela já é uma realidade. Portanto, a questão é, como é que esse profeta da decadência, que tipo de sugestão ele poderia oferecer para uma intelectualidade que está pensando ao contrário o tema da construção da nação e da superação desses supostos dilemas raciais. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de investigar. E eu lembro que é um tema tão consensual na historiografia que, para vocês terem uma ideia, há alguns anos foi lançado um dicionário do Brasil Imperial, organizado pelo professor Ronaldo Vanfas. E, bom, o dicionário é uma obra de referência, a gente pressupõe que seja aquilo para a gente botar na estante e tal, né? Tá toda hora consultando. Este dicionário do Brasil Imperial, ele tem um verbete chamado Conde de Gobineau. Mas ele não tem um verbete Charles Darwin. Independentemente dessa minha hipótese estar correta ou não, quer dizer, eu posso até descobrir que eu estou enganada e que, na verdade, Gobineau foi muito mais presente do que eu estou pensando, mas uma coisa não há dúvida, Gobineau não foi um autor tão importante quanto Darwin, que também esteve no Brasil, no Império. E aí essa questão... Quer dizer, por que essa é uma questão que me incomoda tanto? E aí, lembrando que, claro, por mais que nós adoremos umas elucubrações teórico-filosóficas, a gente está aqui fazendo tudo isso porque a gente acha que, de alguma maneira, isso que a gente estuda dialoga com o mundo, dialoga com o mundo contemporâneo. Então, me parece que tem uma questão muito importante por trás disso, que diz respeito à construção da nossa memória. Quer dizer, quando eu penso... em iniciar uma pesquisa que tem como hipótese a certa irrelevância deste autor, que, segundo certa historiografia, seria tão importante, a questão, para mim, mais decisiva é a de tentar entender por que é tão importante para nós hoje, no Brasil de hoje, nos pensarmos como herdeiros de uma tradição que teria incorporado a reflexão do Gobineau nos momentos de ocaso do Império e formação da República. Então, eu acho que, para além da pesquisa propriamente histórica, tem uma reflexão imediata, quer dizer, importa nos perguntarmos por que nós queremos vincular a nossa memória intelectual a um autor que já à sua época, já entre os seus contemporâneos, aparecia como profundamente anacrônico. Isso me leva a uma segunda questão, que aí já diz respeito ao início do período republicano,
porque e mais uma vez, a título de hipótese, a minha segunda hipótese né, quer dizer, se Gobineau não foi de fato um autor importante no Império, ele me parece que ele começa sim a ser debatido na primeira década do século XX. E vai, quer dizer, a notoriedade do Gobineau, quer dizer, quando é que esse cara se torna... Ele não é contemporâneo do seu próprio sucesso. Ele morre no ostracismo que sempre esteve, mas as suas ideias começam a ser razoavelmente discutidas pouco depois da morte dele, estamos nos anos 80 do século XIX, e daí até o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra o nome dele ficará associado ao nazismo, e bom, por razões que vocês podem imaginar, né, a gente vai parar um pouco de falar desse cara. E é verdade que também esse vínculo com o nazismo ele merecia mais explicações, mas só para adiantar, isso está ligado ao fato de, no fim da vida, ele ter se tornado amigo do Richard Wagner, do grande compositor, que foi quem, depois da morte dele, batalhou para torná-lo conhecido na Alemanha. Então, quando aparece o Gobineau na República, o Euclides já está citando, os Sertões, em 1902, não é isso? Enfim, o Oliveira Viana, no início do Populações Meridionais, não é uma epígrafe, é uma nota introdutória bem curtinha, em que ele diz assim: esse trabalho ele está embasado em novas reflexões de importantes autores europeus, tais como Gustave Le Bon, Georges Vacher de Lapouge e Gobineau. Espera aí, Le Bon e Lapouge são dois autores que estão escrevendo naquele momento. São autores que já discutem o racismo numa versão biologizada. Enquanto que o Gobineau quer dizer, a minha dúvida é a seguinte, quer dizer, a minha questão eu acho que, de fato, esse cara ele vai se tornar importante aqui na República. Ele vai começar a ser lido e discutido. A minha dúvida é em que medida esses intelectuais, e aqui eu estou pensando sobretudo no Oliveira Viana por conta desse trecho, em que medida eles leram diretamente o Gobineau. Porque a minha desconfiança é que, se Gobineau foi pouco lido no Império, no início da nossa República, ele foi lido via Vacher de Lapouge, que é um intelectual francês que, na virada do século, vai elaborar uma teoria que ele chama de antropossociologia, que ele diz que pretende estudar as conexões entre o meio e a raça, e para isso ele mobiliza o Gobineau. Só que o Vacher de Lapouge, ele vai pegar ideias do Gobineau, ele vai absorvê-las, mas vai lhes dar um tratamento propositivo. Quer dizer, aquela filosofia da história pessimista, aquele livro que nos anos 50 do século XIX nos recomendava, praticamente, vamos esperar o Armagedon, ele se transforma numa filosofia da história propositiva, o que, aliás, já dá até para a gente imaginar como é que o nazismo vai conseguir absorver algumas das ideias dele. Então, a tarefa a qual eu me proponho, e é até bom porque eu tive que pensar nisso, essas coisas ficam tão... Então, retomando, o que eu pretendo fazer a partir de agora enfim, me aproximar, mais do que me aproximar, me inserir numa discussão diretamente ligada ao pensamento social brasileiro, por meio de uma pesquisa na qual eu vou averiguar qual foi, de fato, o papel das ideias do Gobineau no Império, e, a partir daí, tentar mapear em que medida ele vai ser adotado pela intelectualidade nacional, e como esta intelectualidade, se é de fato via Lapouge ou não, como ela, na discussão, e aí basicamente na discussão higienista,
criminal também, pois completamente, a gente está num universo completamente fora do Gobineau. Então, como que foi possível esse encontro, essa transformação daquele autor num teórico quase eugênico, né? Ele se transforma quase nisso. E claro, por trás, como eu já disse, que me parece que é a questão mais decisiva, é eu pensar por que nós precisamos tanto, ainda hoje, nos vincularmos, quer dizer, transformar este autor num autor central, quando na verdade eu desconfio que ele não seja. Eu vou ser breve, porque de qualquer maneira a minha expectativa é que em maio do ano que vem, quando o professor Rogério Dutra estiver exatamente nos recebendo aqui para a segunda edição desse encontro, eu espero poder retornar aqui e avaliar com vocês em que medida as minhas hipóteses tinham alguma relevância, ou então chegar e falar: gente, desculpa, descobri que eu só tinha dito bobagem, mas aí pelo menos eu vou ter alguma outra coisa para dizer. É isso, obrigada. Você tocou num ponto que parece essencial como historiador das ideias políticas, que eu em algum momento me pretendo ser, que é o seguinte: existe toda uma metodologia nova de história das ideias, enfim, contextualismo linguístico, história dos conceitos, etc., que procuram reconstituir, digamos assim, a forma como cada época ou cada comunidade pensou a sua própria situação. Qual era para usar uma expressão do Rosan Vallon, qual era a autoimagem que numa democracia, esse povo que fazia parte da democracia fez do seu próprio papel dentro do seu dentro de cada período, não é? Só que há uma objeção que pode ser levantada aí, e é nisso que eu quero saber a sua opinião. Pelo seguinte, porque a quantidade de letrados que existiam, por exemplo, no século XIX, ou de pessoas que tinham acesso, letrados, né, que tinham acesso a essas fontes, que produziam essas fontes de pesquisa que hoje, onde nós vamos beber hoje para tentar compreender como é que eram feitas essas autoimagens, como é que eles se pensavam, não era muito grande. E no caso do Brasil, aí eu chego no seu tema dos povos, era quase nenhum, porque pelo menos 85% da população era analfabeta. E será que a gente não está fazendo história das ideias? Aí volta, na verdade, um tema que a gente estava discutindo com a Gisele no passado na Ampox, com o Rubinho, na verdade, com o professor Rubem Barbosa. Será que a gente não está fazendo história das elites, ou história das ideias das elites? Se isso for verdade, aí a pergunta é: como é possível resgatar a autoimagem que esses pobres faziam de si? Porque, do ponto de vista daqueles que deixaram obras ou discursos feitos no século XIX, a opinião de 90% é de que não tinha povo mesmo, ou aqueles que diziam que tinha sempre faziam uma ressalva. O próprio Nabucco, que dizia que tinha, em algum momento também tinha que fazer uma ressalva, tá? Quer dizer, a gente tem um problema aí que é de percepção, de autopercepção das elites, e um problema também que é metodológico. Não é provocação não, é que eu realmente não tenho resposta. Queria saber o que você acha. A professora Gisele, só algo mais breve. Eu sempre achei muito interessante essa ideia que está no presidente do Oliveira Viana de que a oligarquização é uma consequência não intencional do idealismo da Constituição. Eu me lembro que quando eu estudei Alberto Torres, isso ficava era mais chocante, porque ele repetia a mesma história. O Oliveira Viana ainda faz um ataque ao latifúndio, mas isso o Alberto Torres ele quer fazer uma reforma, mas ali não tem causa nenhuma. Eu pergunto: em que medida você acha que eles não se referem aos responsáveis ou à causa? Você acha que é uma questão só puramente de defesa da corporação, porque eles também pertencem ao mesmo grupo, ao grupo político, não é? E essa questão do pertencimento desses autores como atores políticos, ou aos autores políticos do período, junta talvez com a questão da Elga, que é essa questão do Gobineau, que é o fantasma que te assombra há anos, entendeu? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte:
Primeiro, o Gobineau está presente nas citações do Nina Rodrigues, que eu acho que dos teóricos da época de raça é o que é mais denso, né? É o que é mais denso nessa reflexão das raças. Segundo, será que a citação que Oliveira Viana faz, na verdade, não é... Eu me lembro dessa passagem de populações meridionais. São 3 ou 4 linhas... São 3 ou 4 linhas em que ele é argumento de autoridade, dizendo assim: olha, joguem fora tudo que vocês já leram, porque chegou o papai aqui que está com o último cânone intelectual na ponta da língua. Aí ele cita 60 autores. E o Gobineau sai no meio. Assim, ele faz citações diretas ao livro do Gobineau? Ou é o argumento de autoridade? Tá? E, por último, aí é só uma nota mesmo. Dá para saber se ele leu ou não o Gobineau, é só ir aqui no Fonseca, na casa dele, ou ir na biblioteca, ver se o livro está lá e ver se está rabiscado, porque se não tiver, ele não leu. É citação de segunda mão mesmo. Tá? Obrigado. Ordem. Então, vou passar o microfone e o Douglas faz a observação dele, e na ocasião ele vai se despedindo da plateia e sucessivamente. Vamos fazer assim? Então tá. Bom, Christian, você tocou na questão dorsal, né? Na verdade, é transversal de tudo aquilo que eu tinha me proposto a falar. Porque uma das discussões fundamentais da história, e talvez isso diferencie a história de todas as outras disciplinas, é a questão das fontes, né? Eu contar só uma anedota real. A primeira vez que eu apresentei o meu projeto de pesquisa para uma professora de história olhar, eu estava saindo da experiência em Santa Catarina, no mestrado em Direito e tal, e queria entrar na história. Ela olhou o meu projeto e disse assim: você não diferencia bibliografia de fontes? Volte para o primeiro ano. Quer dizer, essa diferença é fundamental. Você trabalha a partir de fontes que são os seus documentos e que, na verdade, constitui o ofício do historiador, né? Tem um livro clássico escrito por Mark Bloch, que chama O Ofício do Historiador, que é um livro que deveria ser lido por todo mundo, na verdade, porque, além de tudo, foi escrito em condições absolutamente desumanas. Ele escreveu num campo de concentração. Ele não recorre absolutamente a nenhum tipo de bibliografia, escreve tudo de memória, e é um dos livros clássicos que constituem a formação do historiador, né? E ali ele faz uma série de discussões sobre como a discussão das fontes está diretamente ligada àquilo que é o papel de reconstituição do que se viveu ou do que já foi vivido por outros que não você, né? Então isso constitui a relação direta do historiador com o seu trabalho. Então, e você toca nessa questão, a questão das fontes, a questão das fontes disponíveis para que a gente possa fazer uma história que se propõe a não ser uma história das elites, né? E a história das ideias. Enfim, se conhece uma história das ideias feita sem preocupação com a complexidade da sociedade. A gente tem isso principalmente por uma tradição bacharelesca, por uma tradição de falsa erudição e tal. Mas alguns desses autores que você mencionou, do campo da história dos conceitos, né, o Rosan Vallon, o próprio Skinner e Kozlak, e outros historiadores de ofício também, que não só historiadores dos conceitos, encontraram nas tentativas da história social, né, algumas achegas, algumas aproximações para tentar desfazer esse problema. Às vezes, na verdade, ele é um falso problema. Por quê? Porque, de fato, se a gente parte do pressuposto de que os letrados eram poucos e de que os escritos deixados, portanto, por essas figuras que elaboraram ideologicamente movimentos, se a gente parte do pressuposto de que ali estão as ideias, né, a gente cai naquele problema com o qual eu terminei a minha fala, que é o problema de tentar importar categorias do pensamento ou categorias do estudo de um determinado grupo social a outros. A gente não pode pensar o batalhão de escravos da Sabinada, qual é a pretensão, quais eram os seus horizontes de expectativa, como a gente pensa quais eram os horizontes do próprio Sabino, líder da Revolução. Claro, essa é uma questão teórica, mas é também uma questão metodológica, né? E tanto do ponto de vista da incorporação de algumas questões conceituais, né? E aí menciona a história das ideias,
mais bem compreendida, o que a gente poderia chamar de história social das ideias, né? Quer dizer, uma tentativa tanto de incorporar elementos não letrados à compreensão do mundo, e aí é o que você falou, suas percepções, suas imagens. Em geral, a gente descobre essas imagens no modo como um se refere ao outro. Então, a gente descobre a imagem na identidade e na alteridade, né? Então, muitas dessas identidades, elas estavam, claro, plasmadas com muitos vieses, nos processos, nas devassas, nos relatórios de polícia, nos relatórios de juízes de paz, né? Muitas delas, inclusive, com falas constrangidas. A gente encontra depoimentos de figuras que são capturadas. Muitas vezes o braço armado do Estado é a forma pela qual nós temos de chegar ao cotidiano de uma daquelas pessoas. Ou muito também, do ponto de vista das fontes ainda, na documentação relativa à administração pública. Então, para pegar um tema, urbanização e formação das cidades, nós temos uma série de fontes relativas a posturas municipais, a intervenção do fisco no cotidiano de trabalhadores, de alfaiates, de ganhadeiras, de quituteiras, e uma série de pessoas que ocupam determinados espaços da cidade, que passam a ser interessantes para a construção física, né, da sua existência, para a sua imponência. Aí a gente vê requerimentos dessas pessoas, e aí eles contam uma história da sua vida, né, como uma tentativa de reconstituir a sua pertinência naquela demanda, naquela questão relacionada a esse problema. São muito, muito férteis também as fontes do Exército, né? Para quem não sabe, o Exército acaba sendo uma das instituições fundamentais na formação desse período, porque ele era visto como um instrumento de controle, né? O Exército ele tinha função interna, né? As tropas, há grandes discussões nesse período de 20, 30, sobre se as tropas deveriam reprimir rebeliões escravas, deveriam reprimir rebeliões internas, né? Então, muitas pessoas eram recrutadas e muitas requeriam a sua dispensa de recrutamento. Então, uma série de novas fontes, novas em que sentido? Porque o interesse sobre as pessoas que elas divulgam, que elas retratam, passa a existir, passa a ser novo. Assim como fontes antigas, correspondências administrativas a partir das quais um presidente de província, se relacionando com o ministro do interior, fala como ele percebe a essência daquela população. Então, esse cruzamento de fontes, né, tarefa tão cara e tão importante para o historiador, aliado ao interesse de tomar a perspectiva um pouco mais abaixo, e aí a história dos de baixo, né, também ficou conhecida pela expressão history from below, né, que dentro da preocupação da história social, ou seja, a história vista de baixo. Mas não basta querer ver a história de baixo, porque a gente pode cair naquela velha má consciência a respeito dos estudos do povo. Mas eu acho que essa questão em relação aos conceitos, a história das elites, a história do povo e a discussão das fontes é uma discussão presente, permanente. Eu acho que é por aí que a gente pode chegar a algum lugar. Eu peguei o Oliveira Viana em particular e com bastante ênfase por vários motivos. Primeiro, porque eu gosto muito. Segundo, por conta do convênio da UF com a Casa de Oliveira Viana, por conta do nome dessa sala, né, Oliveira Viana, por conta da palestra do professor Werneck de ontem, por conta do diagnóstico que ele faz, e que eu reconheço bastante, da Primeira República, que é, enfim, meu objeto privilegiado de estudo até então, não é o Oliveira Viana, é a Primeira República, e por conta do tema, então, a que me leva o professor Christian, que é um ponto em que sempre me incomodou no Oliveira Viana, embora eu goste muito do diagnóstico sociológico dele. Puxei o Oliveira Viana não pela teoria constitucional, pela teoria política, poderia ter feito, porque ele transita por aí, né, bastante bem, enfim. Mas peguei pela sociologia, que está principalmente no Populações Meridionais, no livro. Mas o ponto que me incomoda, que sempre me incomodou, que era no idealismo da Constituição, ele associar esse diagnóstico sociológico à relação desse diagnóstico sociológico com a institucionalidade do país, né, e concluir por uma disjunção do Brasil legal e o Brasil real, né, a velha dicotomia que vem, enfim, desde antes do Oliveira Viana, e concluir daí que
o problema da oligarquização vem dessa disjunção. A sociologia do país é uma e ela não cabe no figurino do ideário liberal, que foi importado, enfim, a figura é Rui Barbosa. Acho, inclusive, que o alvo dele, o inimigo dele, é Rui Barbosa, porque enfim, ele mesmo se coloca como o criador da Constituição de 1891, não é exatamente como tal, era uma figura tida como o organizador da Primeira República, mas também não é. Né? Ele é o grande perdedor da Primeira República que vinga, que é a Primeira República dos paulistas. E Rui Barbosa, até onde eu sei, né, professor Rogério, não era paulista. Né? Muito bem, por isso minha eleição do Oliveira Viana. Ainda, se fosse passear pela teoria constitucional, eu teria que, por exemplo, pegar a teoria constitucional de cepa inglesa e americana, porque é ela que vem pelo Rui Barbosa, ela que vai entrar forte na construção da Constituição de 1891. Não pegaria Kelsen-Schmitt, porque estaria fazendo um anacronismo, embora isso seja absolutamente razoável de se fazer numa pesquisa. Fiz, mas não com Kelsen-Schmitt nesse caso, mas fiz com Weber. Weber está escrevendo o livro Parlamento e Governo na Alemanha, reordenado, sei lá, independente da tradução, em 1920, é isso? 20? 18? 17? Bom, entre 17 e 20, ele está escrevendo esse livro, e é ali que ele faz associar o que eu não pude deixar claro, não só o liberalismo à plutocracia, mas um certo liberalismo que diz que o Estado é neutro, porque o Estado age tecnicamente. Né? Então aí a relação entre a neutralidade técnica, racional e científica, né, e o poder. É essa formulação do Campos Salles: o Estado é neutro porque ele é técnico, ele não tem valores, ele não tem princípios, ele não tem axiomas, ele não é partidário porque ele é técnico e, portanto, ele é neutro. É essa neutralidade técnica que vai estar sendo acusada pelo Weber nesse livro de ser uma falsa neutralidade. Essa neutralidade técnica é impossível no executivo. O executivo é necessariamente guiado em suas decisões por valores. Aliás, para o Weber, todos são, nós todos, não só o executivo, mas todos são. Os valores são inafastáveis da ação para o Weber e, portanto, a neutralidade técnica é uma falácia e ela embute na política um projeto político que está querendo se passar por neutro. Essa discussão do Weber vai estar no Kelsen e no Schmitt, tá? A questão da neutralidade, eu não vou me alongar aqui, porque senão vamos embora, né, o dia inteiro. Essa questão da neutralidade técnica, ela é crucial no debate do Kelsen e Schmitt e que, enfim, não era meu objeto. Finalizando, não sei te responder, professor Christian, porque é que autores de uma qualidade tamanha, né, preferiram, se é que foi isso, não acusar os seus contemporâneos de oligarquização intencional. Eu fiz uma lista aqui, depois você falou, eu falei, vamos ver, né? Primeiro, todo mundo se dizia liberal na época, todos. Então, todos faziam parte do mesmo grupo, eram liberais com algumas distinções ali, algumas muito entre aspas, porque as distinções iam do liberalismo americanista, neutro, oligárquico, a um retorno da centralização imperial. Mas tudo isso estava dentro do escopo que se autodenominava liberal. Até então, né, isso vai modificar, né, depois, enfim, estou falando até antes da convulsão da década de 20. Todos são republicanos, embora uns mais apaixonados pelo império do que outros. Todos são republicanos, até porque não se cogita mais, a partir de um determinado momento, o retorno da monarquia. Terceira hipótese: o diagnóstico da disjunção do Brasil real, Brasil legal, embora já tenha sido formulado em alguns, né, ele com essa base sociológica tão fundamentada, é a primeira vez que aparece, né? Enfim, tem uma herança aí do Oliveira Viana com Alberto Torres e com o Nabuco, com o próprio Visconde do Uruguai, etc., com uma tradição enorme, mas essa formulação sociológica, e que inclusive está recepcionando teorias sociológicas que se dizem científicas, coisa que, né, há algum tempo atrás o caráter de cientificidade era menor. Enfim, eu acho que é muito forte esse diagnóstico dele, né? Bastava isso para dar a pancada que ele queria, sem precisar ir, enfim, nas questões políticas. Ele usa a sociologia, como diz o professor Werneck, os fatos, né? Que os fatos têm uma força muito grande diante dos argumentos.
E por último, talvez para que ele, Oliveira Viana, talvez o próprio Alberto Torres, não fossem identificados com um certo ressentimento fluminense pela decadência diante da pujança de São Paulo. Que a gente vinha conversando outro dia, né, um determinado artigo nesse mesmo campo, que vincula proposições políticas dos autores, enfim, a esse sentimento de decadência do café fluminense diante da República, enfim, né, um desgosto com essa decadência. Talvez essa acusação da oligarquização capitaneada principalmente pelos paulistas, que favoreceu o Estado de São Paulo, né, ficasse muito nessa contenda, né, enfim, que nos acompanha até hoje, cariocas versus paulistas. Bom, agradeço a todos pela paciência, inclusive pelas minhas delongas. Boa tarde. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu queria começar provocando o Christian pela provocação que ele fez com Douglas, que eu fiquei pensando aqui. Acho que a questão que você colocou... acho que a questão que você colocou, ela é relevante. Mas eu fico me perguntando em que medida todas essas grandes revoluções conformadoras da modernidade foram revoluções feitas por analfabetos. Quer dizer, na Revolução Francesa, quem é que estava de fato lendo Voltaire, d'Alembert, de Diderot? Eu me lembro imediatamente do Darton, do Boemia Literária e Revolução. Quer dizer, em que medida, exatamente porque nós já estamos tão conformados, quer dizer, com essa cultura escrita, né, em que medida nós também acabamos por perder, eu só estou suspeitando, né, uma sensibilidade para uma cultura oral que era muito forte no período que ele está estudando, né? Então, assim, na verdade é só pensar em que medida, e o Zé Murilo está estudando aqueles panfletos da independência, né? Quer dizer, em que medida, para além da grande teoria política que está sendo produzida e informando a elite, né, existe uma cultura oral que está circulando essas informações, seja por meio de panfletos, seja no meio da rua, seja... Não sei, eu falei que eu ia te provocar, não falei que eu ia responder, Christian. Deixa de ser ansioso. Isso aí é com Douglas. Ele que resolve, né? O Nina Rodrigues, e até onde eu pude averiguar, ele não só não cita o Gobineau, como ele não tem razão para citar. Nina Rodrigues é um médico top de linha. O Gobineau é um erudito. O Gobineau é um cara... tem um momento numa carta que ele diz para o Pedro II: eu sou um homem da Idade Média e aí fico. Ou seja, o Gobineau ele está na contramão do movimento de especialização que vai contaminar a segunda metade do século XIX. Ele não reconhece essas fronteiras disciplinares. Ele sequer tem uma formação acadêmica tal como nós conhecemos. Então, para o Nina Rodrigues, para alguém que está, de fato, fazendo pesquisa científica, aquilo ali é lixo. Não tem sentido ele ler o Gobineau. Até onde eu pude averiguar, não aparece. E o Oliveira Viana, eu tenho a mesma desconfiança que você. Ele botou ali por argumento de autoridade. Mas o que eu acho curioso é que o intelectual do estofo do Oliveira Viana, ele tenha misturado essas referências, porque ele coloca Lapouge, Le Bon e Gobineau. Eu acho que ele leu o Gobineau pelo Lapouge e conheceu tão mal que ele não conseguiu nem perceber. Tudo bem, a gente pode dizer preceito bíblico, né? Atire a primeira pedra quem nunca citou um livro que não leu inteiramente. Ou, né? Mas... exatamente. Mas... eu acho que essa mistura, ela fortalece a minha hipótese. E eu lembrei de uma coisa curiosa enquanto vocês estavam falando, para sair do terreno dos estudos acadêmicos, aquele livro que o Jô Soares publicou, o Xangô de Baker Street. No Xangô de Baker Street tem uma passagem, ainda no Império, né, o livro, momentos finais do Império, em que tem uma discussão sobre raças, sobre desigualdade racial num café, e se não me falha a memória, é o José do Patrocínio que cita Gobineau. Quer dizer, essa é a questão principal que está me incomodando. Quer dizer, um escritor
enfim, que não faz parte da comunidade científica. Ele, nos anos 90, ele quer estudar um livro e ele está pensando, bom, eu quero pegar um autor que seja síntese daquelas discussões para aqueles personagens, né, que foram verídicos e que eu estou adaptando no meu romance. Ele vai no Gobineau. Quer dizer, esse mito, né, eu acho que, ao fim e ao cabo, na minha tese, e aliás, tinha um capítulo da minha tese que se chamava o mito Gobineau, mas que o objetivo desse capítulo, na verdade, era explicar como é que ele tinha virado um artífice do nazismo, né? Mas eu acho que essa minha pesquisa ela também continua falando sobre o mito Gobineau, só que agora a construção desse mito aqui, né? Que faz com que um escritor como o Jô Soares, essa é a síntese. Eu duvido que Zé de Patrocínio estivesse lendo Gobineau, faça favor. Enfim, muito obrigada, boa tarde. Eu queria só lembrar não é reparo, Gisele, mas queria colocar o seguinte: a Escola do Recife, porque eu estou preocupada que tem muitos alunos aqui, ela introduz a sociologia na década de 1870, muito antes do Oliveira Viana. Então eu acho que as duas escolas, Recife e São Paulo, elas apresentam duas possibilidades históricas de interpretação para o país e de projetos para o país. A Escola do Recife, ela faz a ruptura com o escolasticismo, introduz a sociologia. O Florestan Fernandes tem um artigo, A Sociologia no Brasil, eu esqueci, a formação da sociologia no Brasil, em que ele fala que a sociologia no Brasil surge ao mesmo tempo em que ela está surgindo na Europa, através das faculdades de Direito. Então, eu acho que vamos convidar você para voltar, para a gente aprofundar a discussão sobre a história das ideias no Brasil e das ideias jurídicas vis-à-vis as ideias sociológicas, a história, o campo da história e o campo do direito. É só um comentário, assim, eu me interessei, quando eu comecei a fazer a tese, eu queria abraçar o mundo, né? Então, eu ia estudar a passagem do Império para a República, eu queria estudar os católicos, a Escola do Recife, Tobias Barreto, Silvio Romero, os positivistas, os liberais, os paulistas, os gaúchos, os castilistas, era tudo, né? Só o professor Christian consegue fazer isso, né? Eu não consigo. Agora, tem razão, né? Eu, inclusive, comungo da ideia de que a sociologia ela não existe só depois que ela está na universidade. Ela vai sendo feita nos cânones científicos da época e o Brasil está par a par, né? Agora, não era meu objeto pegar Tobias Barreto, porque eu tive que fazer um recorte. Vários recortes eu já fiz na vida, né? E, neste caso, eu pegava alguém que estava depois do fenômeno Campos Salles, para fazer, através da sociologia, essa crítica da oligarquização. Então, eu concordo com você. Aí é por isso que o Tobias Barreto e o Silvio Romero, embora tivessem no meu projeto inicial, há 6 anos atrás de estudo, ainda fica uma pendência. Eu aceito de boa vontade o convite para a gente dialogar, né? Obrigada.